Log. No dia 23 de março, o RBR Log, que é o RBRL11, administrado pela BRL Trust e gerido pela RBR, fundo que tem 10.585 cotistas, vai debutar praticamente no Fatos Relevantes com o número de 10 mil cotistas, anunciou que a inquilina do galpão Hortolândia 2, que é a Spani, enviou um aviso de devolução antecipada do imóvel. O contrato prevê um aviso prévio, está errado, escrito errado aqui, não gosto de deixar errado, então vamos arrumar. Um aviso prévio de 4 meses, voltando, o contrato prevê um aviso prévio de 4 meses e multa de R$ 912.893. Então, com isso, o fundo receberá 8,1 aluguéis, sendo 4 aluguéis de aviso prévio, mais 4,1 aluguéis, que é o que a multa equivale. Então, 8,1 meses de aluguéis. E já pode buscar um novo inquilino, já está trabalhando para ver se consegue alugar o imóvel. Caso o imóvel permaneça vago após esse período, então aí vai ter um impacto negativo na receita de 3 centavos por cota. Mas pelos próximos 8 meses não. E foi curioso, como eu até comentei aqui na abertura, que acabei entrevistando o pessoal da RBR e eles falaram, então, esse imóvel também já tinha tido uma devolução antes da Americanas. Aí, lógico, aproveitei para perguntar sobre a questão americana, sobre a recuperação judicial, mas eu falava, não lembrava disso. E quando eu fui ver, peguei o slide pronto do último fato relevante, era exatamente no mesmo imóvel, tal, praticamente o mesmo texto. Então eu resumi bastante esse fato relevante, porque a gente vai ter uma belíssima conversa aqui com os gestores, com o Gabriel e com o Caio, para que você se intere mais desse caso específico e aproveita, presta atenção, porque a gente falou também um pouco mais sobre lojas americanas. Deixa eu encontrar aqui o arquivo da entrevista e a gente se vê já já. Aproveite aí. Fazia tempo que não tinha gestor aqui no Fatos Relevantes, hein? Agora já são 2 de uma vez só. Gabriel Martins, Caio Castro, ambos da RBR, muito obrigado pela participação. Muito bom tê-los aqui explicando o fato relevante para a gente. Tudo bem, professor? Um prazer estar aqui de novo. Tudo jóia. Prazer é nosso, Arthur. E agora, Gabriel, oficialmente com 10 mil cotistas, né? A gente estava namorando essa marca aí há algum tempo. Infelizmente, o primeiro fato relevante que a gente vem comentar não é do tipo que a gente gostaria, mas a gente é sempre boa oportunidade também da gente divulgar, de usar esse canal aí para levar a todos os investidores ao mercado aí as informações do fundo. É isso, né? Se você se dispõe a ser transparente, tem que ser consistente, né? Na hora da notícia boa, na hora da notícia ruim, né? E elas se alternam. Não temos nem só notícias boas, nem só notícias ruins, né? As coisas vão se alternando. E a gente está gravando hoje, no dia mesmo da publicação, saiu de manhã o fato relevante de uma vacância, né, no RBR Log. Então tem lá detalhado o impacto financeiro, as questões contratuais, são 4 meses de aviso prévio, tudo, mas eu fiquei com a seguinte dúvida: era o único inquilino do galpão ou é o galpão modular e esse inquilino é um pedacinho do galpão? O Gabriel vai respondendo aí, Arthur, e eu vou atrapalhando, não dá para falar que eu vou entrando. Não, legal. Não, ele não era o único inquilino, esse era um ativo que a gente tinha comprado, foi do portfólio inicial do fundo, inclusive. Ele era, na época que a gente comprou, ele estava alocado para FCA, que era Fiat Chrysler, era um monousuário, e quando a FCA fez a devolução do imóvel em 2021, a gente já, como a gente, quando comprou, já entendia que ele tinha o potencial de ser transformado num modular, a gente aproveitou a saída da FCA justamente para fazer alguns investimentos, fazer adaptações que pudessem transformar ele num multiusuário. A gente tem hoje 43 mil metros, está dividido em 2 módulos, um de 26 e um de 16 mil metros quadrados, arredondando. Os 26 mil metros era a área que ainda está ocupada pela Americanas, que está em cumprimento de aviso prévio, o prazo de aviso prévio da Americanas vai até novembro desse ano. E agora a gente recebeu até com certa surpresa a notícia sobre a saída da Spani, que é o Grupo Zaragoza, que é um varejista que ocupava o imóvel. Estava numa ocupação, a gente esteve lá cerca de 10 dias no galpão, visitamos a operação deles, inclusive nos pegou com certa surpresa, porque ele estava exatamente num ritmo de atividade bastante grande, mas faz parte, assim, acho que da mesma maneira como a gente, quando alugou para Americanas, a gente estava enfrentando um mercado muito mais desafiador,
a gente fala do mercado de ações, no mercado de listados, o preço dos fundos está muito barato, mas na ponta do economia real, o mercado está muito ativo para alocação de galpões, diferentemente do cenário que a gente estava enfrentando em 2021. Então, naquela época, a gente estava com 20% de vacância na região, preço pedido na casa de R$15 o metro quadrado. São alguns dos mesmos argumentos que a gente explicou também, deu publicidade quando a gente falou de Americanas. E agora a gente tem um mercado que a gente já estava trabalhando esse galpão, talvez nos dê até um pouco mais de flexibilidade em relação a isso, porque antes eu tinha restritos aos 26 mil metros, agora eu posso modularizar isso conforme a minha demanda, potencialmente até 43 mil metros, e potencialmente se eu tiver uma demanda relativamente grande, que precisa começar com cerca de 40 e eventualmente até expandir, a gente tem um land bank que a gente pode fazer um build-to-suit, a gente pode expandir aquele galpão. Então a gente recebe a notícia com a naturalidade, como a gente recebe também quando tem uma ocupação, quando tem uma saída, isso também é normal, e a gente... No cenário atual, a gente está mais confortável até do que a gente estava no passado, quando saiu a FCA, porque a gente está encontrando um mercado em condições mais favoráveis ao proprietário do que estava no passado. Então, acho que o Gabriel falou bem, a gente nunca gosta de vacância, sempre notícia ruim, mas é um galpão que hoje tem procura, né? Então, a gente tem visitas lá já, até por causa de Americanas, já estava tendo visitas, interesse, os brokers já estão trabalhando o ativo por causa de Americanas. Então, acho que só chovendo no molhado, repetindo o Gabriel, realmente é um negócio que preocupa, qualquer vacância preocupa, mas já enfrentamos dias piores de mercado nesse galpão. Então, o galpão ele vai ficar inteiro vazio, porque ele estava dividido em dois, vamos dizer assim, metade Americanas e metade, como que chama mesmo o inquilino? É o Grupo Zaragoza, que é o controlador da Spani, né? Que é a marca. Isso, agora que você falou que eu identifiquei aqui no relatório gerencial. Esse foi até um pedido dos investidores, aí a gente atualizou agora da última vez, a gente tem. Então são esses 7% aqui de receita. Ele é 7% da ABL, na verdade, né, professor? Da ABL, então, isso, ABL. Como ele está no range de alocações por metro quadrado mais baixo do fundo, por causa da localização da praça, então ele, em relação à receita, ele representa menos do que isso. E aí, então, o que eu entendi do que vocês falaram é que você fica com um galpão livre para modular do jeito que for, né? De repente, ele estava modulado para 2 inquilinos, de repente você pode modular para 3 ou 4. Ou então, você consegue alguém que queira o espaço todo. Exatamente. Você fica mais maleável para essa negociação, mas a sua preferência seria modular menos, ter um inquilino só? Um inquilino só é mais fácil. Se me aparece hoje um batendo na porta e fala que quero 43 mil metros, a gente resolve o problema todo de uma vez. Mas eu acho que é um produto que tem escassez na região também. Então, quando a gente olha a vacância do mercado do raio de Campinas, que a gente está falando hoje de cerca de 9% a 10%, ela está distribuída em vários empreendimentos fracionados em pequenas áreas. Quem hoje chega no mercado precisando de 15, 20, 30 mil metros, não encontra. Quem precisar de 40 mil metros, a gente já teve demanda que passou no passado, inclusive precisando dessa área, enquanto a gente estava avaliando oportunidades de ocupação para o lugar da Spani, também não encontra, não tem um único empreendimento standalone que você consegue esse espaço, ainda mais com o potencial de ocupação. Então, a gente tem o recurso de fazer essa flexibilização. A nossa ideia principal não é quebrar ele não foi um produto pensado para 40 mil metros, fazer 10 módulos de 4 mil metros, acho que é demais, a gente teria que fazer mais algumas adaptações, mas se a gente pensar em até 3, 4, se a gente sentir que a gente vai ter um poder de capturar um aluguel maior, fracionando um pouquinho mais, entendendo que tem profundidade de mercado para esse volume de demanda, a gente tem condições hoje de trabalhar com isso. Interessante. E continua tendo demanda por lá na região? Tem, tá bastante, assim, a gente tem falado assim de forma até impressionante assim na nossa opinião. A gente pensou que o mercado talvez nos primeiros meses fosse dar uma desacelerada. Janeiro foi um mês que a gente locou o G200 do WT Log ali em Cajamar, foram 26 mil metros que a gente alugou para a Caoa. Fevereiro a gente começou a pegar um pouco mais de tração, porque desde o momento que a gente divulga, que a gente teve a comunicação da Americanas em relação à saída, até efetiva
conhecimento do ativo no mercado, na boca do broker, então você tem que ficar lá, manda e-mail, você liga para o cara, faz reunião, leva para visita, então ele começa a se tornar uma referência, que é uma alternativa que ele apresenta para os potenciais clientes que ele tem na base deles. Então a gente começou a pegar um pouco mais de tração agora em fevereiro, e a gente está com uma perspectiva, a gente está confiante aí em relação à ocupação do galpão. Campinas é um mercado que tem uma característica de pulverização de perfis de ocupação, então você tem o cara que fornece para a indústria agro, o cara que fornece para químico, o cara que faz embalagem, faz logístico, então ele atende aquela economia do interior de São Paulo, que é um dos maiores PIBs do Brasil ainda. Né? Sim. E aí eu estava dando uma olhada no relatório gerencial e encontrei um link que leva para uma página de cada um dos galpões, né? Deixa eu deixar grande aqui na tela, peraí. Olha que legal. Com mais fotos aqui. Então, é isso que você estava falando, ele estava modulado no meio e agora ele vai ficar vazio e você consegue modular ele... Exatamente. Com flexibilidade, torcendo para não precisar modular, né? Para deixar ele todo aberto do jeito que aparece aí. Se vier alguém querendo pagar o que a gente pede e ocupar os 43 mil, a gente aluga na hora. Ele tem uma característica, apesar de ser um galpão que ele já foi produzido, acho que foi aproximadamente em 2010, uma das características que nos chamou a atenção, que também é algo difícil de encontrar na região, a gente encontra mais em Cajamar, em Guarulhos, em mercados que já foram produzindo, olhando um perfil de ocupação que era mais atento à eficiência. Esse é o galpão que ele é clean de mezanino, então tem uma foto ali que você passou que você pode observar que ele não tem nenhum mezanino. A vantagem disso é que ele tem uma taxa de eficiência acima de 90%, de 92%. É raro até de encontrar isso nos empreendimentos mais modernos. O que é essa taxa de eficiência? É justamente aquela relação da área do piso em relação à ABL total. Porque quando um cliente pede para alugar um galpão, o que ele importa, cara, é um ativo de produção. O que importa é o que ele tem de chão, que ele vai verticalizar para estocar a mercadoria deles. Sim. Se ele tem ali, dos 40 mil metros, ele tem 15 mil metros que é de administrativa, que ela normalmente se torna uma área muito ociosa, principalmente para produtos nessa região. Se você coloca alguma coisa num raio muito mais próximo de São Paulo, até pode ter uma demanda para um produto, mas eu acho que para alguma coisa um pouco menor. Então, isso também é uma característica que chama bastante atenção no empreendimento. É isso que você está falando aqui, né? Essa foto que a gente vê que a área de estocagem ela é toda livre, né? Ela é toda livre, eu não tenho... Olhando aqui por fora, eu tenho a impressão que o que seria o antigo mezanino é esse puxadinho aqui, né? Que não compromete a área... Né? É um bloco administrativo. Quando eu falo que eu tenho 92% de eficiência, eu tenho 92% da minha ABL que o inquilino paga é piso, e aí eu tenho o resto distribuído entre portaria, eu tenho casa de máquinas, eu tenho parte do refeitório. Então, são essas áreas que a gente conseguiu construir com bastante eficiência. Galpão se aluga, inclusive, aquela parte da doca, da marquise. Então, quando você tem uma marquise muito grande, também entra nessa conta, acaba diluindo. E o locatário, hoje em dia, ele faz a conta, ele sabe quanto que ele precisa de piso, e ele vai saber, ele vai falar, olha, o que eu preciso de piso é isso, eu vou te pagar tanto por metro quadrado. Se vier esse resto de escritório ou de mezanino que a gente não precisa, a gente vai acabar diluindo na conta. Né? Legal. Sempre aprendendo aqui sobre o mercado. Deixa eu aproveitar uns minutinhos de vocês. Americanas, isso eu não acompanhei. Ela já tinha saído, já estava tudo pago, ou sobrou algum rabicho que foi parar nessa proposta deles de reestruturação de dívida? Então, recebemos tudo, estamos ilesos aí. A gente deu, acho que, eu sempre brinco aqui que a gente teve mais sorte do que competência nesse caso, porque nosso aluguel venceu, acho que 2 ou 3 dias antes deles decretarem a RJ, então a gente recebeu o mês inteiro e depois o resto a gente recebeu depois da RJ, foi sorte mesmo. Então a gente não teve nada preso na RJ, não. Entendi. Legal. Por mais que possa ser questionável esse delta, acho que todo mundo vai questionar eles, tá, Arthur, que ficou com esse delta aí de alguns dias. Mas no RJ essa discussão é bem ruim, né? Mas a gente tá... O fundo recebeu, quem queria questionar? Não, por exemplo, tem vários fundos que eles falam assim, olha, eu vou te pagar metade do mês proporcional ao que estava na RJ ou não. Isso pode ser discutível, entendeu? Ah, sim. Porque foi proporcional, não, foi uma decisão deles. Não vale o mérito aqui, porque a gente recebeu tudo, mas acho que alguns desses fundos podem estar perguntando e questionando isso
Só que numa RJ você vai entrar num buraco negro ali, ainda mais uma desse tamanho, que é terrível. Então a gente saiu ileso até agora, né? Eu fiz um comentário hoje lá no GRI que Americanas aí é meio trem fantasma. Todo dia todo mês você vai saber se recebeu ou não, porque por mais que na RJ, se ele não pagar depois de decretado, ele tem um problema seríssimo, né? Mas você sempre fica muito alerta. É um risco muito mais de insolvência da empresa do que propriamente de hoje de ser parte do passivo da RJ, porque nesse sentido, como o Caio falou, ele tem agora um compromisso com as obrigações que tem após o pedido de recuperação, né? Então, como a gente está adimplente, eles estão adimplente com todas as obrigações, então para a gente, nesse sentido, a gente teve essa sorte aí que o Caio comentou.